Pastor Antônio Siqueira, por favor, querido. Pastor Siqueira é o pastor da Assembleia de Deus em Joinville, está conosco nesta noite para ministrar a palavra de Deus. Pastor Siqueira, eu conheci no ano de 2003, ele ministrando a palavra de Deus na Assembleia de Deus São Cristóvão. Oi? Perdão, desculpa, as crianças, agora sim, as crianças podem descer para o culto, viu? Que Deus abençoe. Eu estava num momento de muito conflito ministerial, precisando de uma resposta de Deus. E o Senhor ministrou a palavra naquela sexta-feira da festa dos jovens, e foi a resposta de Deus para o meu ministério. Eu louvo a Deus pela sua vida, e com certeza, nesta noite, mais uma vez, Deus irá lhe usar poderosamente. A igreja está feliz com a presença do pastor Siqueira. Vamos dizer glória a Jesus. Seja bem-vindo, pastor. Vamos estender as mãos aqui para frente, vamos entregá-lo nas mãos do Altíssimo. Pai, aqui está o teu servo, Senhor. Nós sabemos, e ele mais ainda, que a palavra não é nossa, que a unção não é nossa, tudo vem de ti, Senhor. Pai querido, usa o teu filho conforme a tua vontade, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz, e estamos com os nossos corações receptivos, abertos, derramados na tua presença, para sermos trabalhados por ti como tu queres. Tu és oleiro e nós somos o vaso, Senhor. Pai querido, abençoa a família do teu servo lá em Joinville, Senhor. Que todos os seus estejam guardados, protegidos pelo teu manto de proteção. E que nesta noite, Senhor, a tua glória seja sentida em cada coração, e que haja transformação, que haja vidas restauradas e renovadas para a glória e honra do teu nome. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Vamos até cá. 9h30. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Boa noite. Inicialmente eu quero cumprimentar o pastor líder da igreja, o pastor Elcimar, a pastora Marisete, também o Luiz Cláudio e a sua esposa e toda a equipe pastoral, todos os líderes de ministério dessa igreja, desde o ministério de dança, muito lindo, parabéns para eles, e parabéns também à igreja que compreende como esse ministério é tão relevante, tanto para os jovens, adolescentes, as crianças, e como também expressão do louvor de todo o nosso ser para o Senhor. Aos outros líderes de cada ministério dessa igreja, eu sei que é uma igreja multiministerial, que tem esta visão, e eu quero cumprimentá-los. E cada um de vocês, que todos fazem missão e todos trabalham para o Senhor Jesus. Primeiro, lhes dizer que é um privilégio estar aqui para ministrar. Aqui é uma concessão divina, não é? Você sabe que ninguém tem credencial para essa tarefa, essa nobrilíssima tarefa de ministrar a palavra. Você que faz parte de um ministério e que tem a graça de ministrar em algum lugar, alguma esfera, você lidera 3 pessoas, ou você tem alguma atividade, saiba que isto é uma concessão do Senhor, privilégio dado por Ele. A gente não conquista isso com capacidade, com nossa força intelectual ou habilidades nossas. Os dons são dádivas do Senhor. Portanto, eu agradeço a Deus por estar aqui. São 32 anos ministrando a palavra de Deus aqui, sei lá, uns 38, 39 países. E hoje estar aqui para mim é uma graça do meu Senhor, mais uma vez. Queridos, o vídeo que nós assistimos produz um impacto muito grande em nossa alma. Não há coração que fique insensível diante daquilo que nós vimos ali. E vocês observem, a missão Portas Abertas provavelmente selecionou
alguma coisa que foi menos impactante para as pessoas verem nas igrejas. Você imagine os registros que esta missão e outras, como Antioquia e outras grandes agências missionárias do mundo, têm gravado, documentado. Se nós fôssemos realmente assistir tudo, nós não aguentaríamos o que está acontecendo pelo mundo. Abençoada e feliz a igreja que tem uma consciência missional. Eu estou usando a palavra missional e não missionária para distinguir entre essa conceituação, essa nomenclatura da igreja do passado, da igreja histórica, tanto as históricas como as históricas pentecostais, que entendiam que missão é você enviar um missionário para o Nordeste, para a Índia, para a África, para outro lugar. Isso é só isso que é a igreja missionária. Hoje se trabalha o conceito da igreja missional, que é a igreja que sabe que o trabalho dela, e colocou o pé fora da igreja, ali na rua, você pode ser um missionário, que cada membro da igreja pode fazer esse trabalho missional. Portanto, a ênfase é aquela que Jesus deu. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você observe que a ordem foi dada para o trabalho missional. Ao mesmo tempo, você faz aí o trabalho local, a missão local, evangelização urbana. Você faz mais além no estado, você faz no país, você faz fora do país. Mas cada comunidade, cada igreja tem que descobrir qual é a oportunidade, qual a capacidade dos seus membros, os dons colocados ali e o que Deus lhes dá como estratégia para fazer o trabalho missional. Essa é a ênfase de hoje. Então vocês que estão aqui enviando, colaborando com agências missionárias, investindo em missionários em algum lugar, e trabalhando fortemente no bairro, na cidade, nos bairros adjacentes, vocês estão fazendo trabalho missional. Esta é a ordem divina, o mandato do Senhor. Eu quero iniciar com a leitura de um texto absolutamente conhecido, Marcos 16, além da temática que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, mas esse texto que você sabe, 16 e 15, que diz assim, Marcos, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, todo mundo, começando do vizinho, da pessoa com quem nós trabalhamos, o colega da faculdade, o pessoal que desce com a gente no elevador. Você tem a oportunidade de cumprimentar ele rapidamente e falar de Jesus. Eu descia um elevador na cidade de Londrina com meu amigo Dr. Eroni Fernandes e depois ele me disse, mas espera aí, você fala assim em todo lugar? Eu disse, mas em todo lugar. Enquanto se desceu os 8 andares, eu disse àquela senhora, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Eu digo, você está com o rosto de quem está preocupada, né? Aí ela disse, pois é, isso mesmo. Aí eu disse, então você precisa de duas coisas. Talvez precise de uma conversa com o terapeuta. Não é porque eu sou terapeuta, eu não quero te dar o endereço do meu consultório. É o seguinte, você precisa de outra coisa? Ela disse, realmente eu estou precisando de alguma coisa. Precisa de Jesus. Ela disse, senhor, você sabe, eu realmente nunca mais nem fiz uma oração. A conversa foi, os 8 andares se passaram muito rápido. Ainda deu para, em meio minuto, conversar com aquela mulher e convidá-la para a conferência à noite. Ela foi e recebeu a Jesus, ou voltou para Jesus naquela noite. Eroni me disse assim, vem cá, você faz isso? Digo, faço em qualquer lugar que der, em todo lugar, não adianta. Esse é o nosso trabalho. Você encontrar alguém e fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O trabalho da igreja do Senhor, cada um de nós, é levar as pessoas a ter consciência de Jesus como o único, suficiente Salvador. Quando você faz isso em qualquer esfera que você está fazendo o trabalho do Senhor. Mas eu quero rapidamente
conversar com essa igreja a respeito dessa temática missional e com certeza nos lembrarmos aqui algumas coisas. Eu sei que os vossos pastores têm uma visão missional, já fazem isto, e essa é uma noite de ênfase, de se lembrarmos disso. Quando nós estudamos sobre missão, sobre evangelização, nós constatamos que a missão é uma tarefa primordial da igreja e inadiável da igreja. A igreja não pode ficar sem evangelizar, sem fazer o trabalho do Senhor. O cenário urbano de hoje requer estratégias diferentes de outros tempos. Você sabe muito bem disso. O corre-corre, a forma com que as pessoas hoje se relacionam. Nós precisamos ter estratégia diferente. No tempo do evangelista João, no tempo de Jesus, ele registra uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus havia deixado a Judéia ao sul e seguido para a Galileia ao norte quando sentiu que era necessário passar por uma região chamada de Samaria, cidade que ficava entre as duas regiões. Ao meio-dia, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, Jesus travou o diálogo com uma mulher samaritana que viera buscar água. E como resultado desse encontro ali, muitas pessoas foram ter com Jesus e conhecer o Senhor, conhecer a palavra de Deus. Em primeiro lugar, o evangelismo pessoal aplicado por Jesus foi dinâmico e transformador. Você tem que ter uma evangelização dinâmica. A pecadora de Samaria ficou convencida de seus pecados e tornou-se uma testemunha de Jesus. Dentro de diversos aspectos que nós observamos ali, se percebe que Jesus faz uma leitura daquela realidade precisa, do estado emocional daquela mulher, e coloca as palavras corretas para atingir o coração. E nós podemos verificar que Jesus andou pregando a palavra e vivendo a praxe da compaixão e do amor. Ele sentia necessidade do povo que as pessoas estavam passando, percebia suas carências todas. O olhar de Jesus sempre foi um olhar acolhedor. Veja só o que diz em Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os enfermos. Da outra vez em que estavam com falta de provisão, diz a palavra de Deus que Jesus, vendo que as pessoas estavam necessitadas e famintas, olha aqui uma coisa, eu e você nunca faremos a obra de Deus, não faremos missão, se nós não tivermos um olhar semelhante ao olhar de Jesus. O que eu estou falando? Eu estou dizendo que se eu não tiver compaixão no coração pelo perdido, eu me tornarei cada dia mais insensível, não verei a necessidade dessas pessoas. Eu oro constantemente para que tenha o meu olhar parecido com o de Jesus, senão não farei a obra do Senhor. Se Jesus não tivesse amor e compaixão por aquela mulher, não teria passado naquele lugar, e as pessoas que lá estavam, mas ele passou. Queridos, o contexto da cultura de hoje, os valores, requerem de nós o mesmo amor e compaixão que existiu em Jesus e nos discípulos, a mesma coisa. Eu estava no hospital, em Joinville, para visitar um diácono que estava enfermo. Andando naquele hospital, lembrei-me de 15 anos, 20 anos atrás, onde quase toda semana eu fazia uma visita aos hospitais locais. Mas por muito tempo não havia mais feito isto. Outros pastores têm esse trabalho. Outras pastoras fazem o trabalho nos hospitais. E a gente fica muito preocupado em conferências mais estratégicas, em treinamentos estratégicos. E pastor Elcimar, naquele dia, tomei uma nova lição.
caminhava no corredor, quando de repente disse, acho que é bom entrar numa enfermaria dessa, dar uma olhadinha, dirigir a palavra a alguém. Eu mesmo estava me sentindo tão distante desta realidade, do enfermo ali que está morrendo, do moribundo. E aí, saí para discernir em que lugar entrava. Ia caminhando, de repente eu escutei alguém gemendo. Se eu vou lá. Aí entro, cumprimentei a pessoa que estava na primeira cama aqui, um lugar com umas 5 pessoas, e aquele homem, debaixo do lençol, gemia. Fui direto para lá. Disse, olá, Jesus te ama. Ele disse, quem está falando? Sobre Jesus, quem? Eu disse, sou eu sou o pastor Siqueira. Eu estava esperando alguém para me falar, eu estava esperando, eu estou muito mal. Eu disse, ok, então eu vou me sentar um pouquinho. Puxei a cadeirinha de ferro que estava ali do lado e disse, e então, como é o seu nome? Eu sou o João Batista. João Batista. Eu pensei, filho de crente, com certeza. Ele disse, João Batista, 50 e poucos anos de idade, muito mal, problema pulmonar, magrinho. Me contou rapidamente que vinha doente há algum tempo. E eu vi que ele estava muito debilitado. A temperatura não estava fria, ele disse, estou morrendo de frio. Percebi que se aproximava do sujeito uma hipotermia. Peguei no braço dele. Eu disse, você conhece Jesus como Salvador? Ele disse, não, eu fui de igreja bem pequenininho, não lembro mais de nada. Bem pequenininho. Então você pode imaginar que eu tenho 50 anos, nunca mais pisei numa igreja. Eu tive uma vida muito errada. Foi na cruz, onde um dia ele fazia. Fui aí umas 2 estrofes e voltei a ministrar a palavra. E o levei a uma decisão por Jesus. Ele fez a oração de confissão, segurei na sua mão. Quando terminei, ele disse, estava com lágrimas nos olhos, e disse, pastor, estou com muito frio agora, aumentou o frio. Peguei um cobertor, cobri o sujeito melhor ainda. Ele disse, estou com sono. Eu disse, deixa eu lhe falar de uma cidade linda que Jesus tem para nós. E fui a Apocalipse, li um pouco no capítulo 21 e 22 para ele. A beleza da cidade. Ele disse, fala um pouquinho de novo. Falei. Orei mais uma vez e fui saindo. Quando fui saindo, ouvi ele fazendo. Ficou lá fazendo isso. Eu saí, mas por enorme curiosidade eu voltei ao hospital no outro dia para saber o que havia acontecido com João Batista. Tinha estado lá às 15 horas. No outro dia, visitei e tomei as informações. Às 15h40, o João Batista faleceu. A enfermeira estava próxima e disse que ouviu ele fazendo isso. Fez isso até acalmar e partiu para a eternidade, mas foi salvo. Estava louvando a Jesus. Aleluia. Aquela alma iria para o inferno. Fui só passando ali quando o Espírito disse, ministre mais uma vez. Como nos velhos tempos que você visitava os hospitais. Depois daquele dia, pastor,
regularmente, faço uma visitinha, pelo menos umas 2 por mês, em algum lugar, até para mim mesmo, como um crente, um filho de Deus, eu saber que existem situações que são de total emergência e que eu preciso falar de Jesus. Como também no aeroporto, a moça que vai correndo, caminhando, toda agitada, chorando, chateadíssima com o telefone, falava parece com a mãe. Eu ainda tenho 5 minutos para entrar no avião. Aí eu disse assim, talvez eu não tenha nada a ver com isso, mas olha só, você está muito angustiada e você está sozinha aqui? Eu disse, estou muito angustiada. Estava brigando com a mãe. Claro, eu senti que era uma menina rebelde, sabe? De uma contestação, aquele assim para 17, 18 anos. Estava saindo de casa, pegando um voo, sem nenhuma autorização e concordância dos seus pais, querendo ir para outro lugar, contou uma história toda bagunçada, de tanta rebeldia, de problemas. E então tive a oportunidade de ministrar para ela. Ali mesmo orei. Ao terminar a oração, ela disse, então tá bom, vou voltar para casa. Eu vou pedir perdão, pastor, à minha mãe. Deixei o e-mail, uma semana depois ela disse, você não sabe, em toda aquela briga com a minha mãe, a angústia que eu estava, a raiva, o ódio, eu disse lá no banheiro, Deus, se tu me ama, manda alguém falar comigo alguma coisa e me orientar. Ela disse que falou isto, agora está numa igreja, numa comunidade, servindo a Jesus. Aleluia! Você pode fazer em todo lugar, em todo lugar. A igreja precisa conhecer o contexto urbano onde se localiza, saber quais tipos de pessoas existentes na cidade, dos seus relacionamentos, quais as preferências e necessidades básicas dessas pessoas, identificar os focos de convergência da juventude, das pessoas de meia idade, dos idosos, das crianças, pois Deus chama a igreja para o seu contexto particular, como instrumento da sua graça e salvação, desenvolvendo e realizando a missão como um processo criativo e transformador que Deus nos dá. Nesse sentido, vale dizer que a missão urbana da igreja, nos moldes de Jesus, sempre é criativa, adaptativa. A igreja primitiva é o modelo. Atos dos Apóstolos continua sendo o texto, o conteúdo, a fundamentação e o exemplo mais atual de se fazer evangelização. Missão. Quer ver, ó? A missão urbana, e aí se deve começar, Jerusalém, Samaria, e depois você vai até os confins da terra. Que é um termo utilizado para designar evangelização na cidade, na metrópole, nos centros urbanos. Para a sua realização, precisa do mesmo que a igreja em Jerusalém. Qual era o motor principal da evangelização da igreja em Jerusalém? Qual é a essência? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa do poder do Espírito. O que acontece a partir daí é impressionante. A força propulsora do Espírito que realiza, faz e dirige todas as coisas. Pedro se torna ousado, determinado naquele discurso, veemente naquele dia, mas era cheio do Espírito.
E ouvindo o povo, a massa que ouviu, ouvindo isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Varões irmãos, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis também o dom do Espírito Santo. Está em Atos 2,37. Queridos, quando nós andamos cheios do Espírito, da compaixão de Jesus, do amor, as pessoas que nos encontram, que se esbarram conosco, elas querem saber: o que farei para ser parecido contigo? Eu me lembro dos clássicos evangélicos cristãos, do irmão Laurence, aquele que viveu na França há 310 anos atrás. Bota ano nisso. O cara era tão santo de um jeito. Irmão Laurence passava o dia em estado de busca permanente da presença do Senhor. Foi um dos místicos que mais, ele, Jeanne Guion, a Madame Guion, eles viveram muito pertinho de Jesus. E irmão Laurence tinha a consciência que ele precisava adorar o Senhor 24 horas. E ele foi treinando. A cada 10 minutos ele tem uma palavra de adoração ao Senhor. Depois ele passou para 5, para 3, para 2 e para 1 minuto. E aí depois disso era o tempo todo. Inclusive ele era um cozinheiro. Quando ele estava descascando as batatas, ele dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. A ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ele trabalhava assim. Mas era tão grande a presença do Espírito Santo na vida dele. Aquele homem altão ficava ali. E as pessoas chegavam no local. E quando chegavam, ficavam vislumbradas, admiradas, estarrecidas. Olhavam para o homem e diziam: eu poderia me aproximar dele? Aí as pessoas: ok. Aí chegavam mais perto, quando se aproximavam uns 3, 4 metros, dizia assim: eu não sei, mas eu gostaria de ter isso que você tem. Aí ele dizia, continuava descascando as batatas, e dizia: ok, pode ficar de joelho aí que eu oro por você. Senhor, enche essa pessoa com a tua graça, o teu amor, e salva. E ficava lá chorando. Atrapalhava os clientes, porque muitas pessoas não conseguiam mais comer. Ficavam de joelhos chorando, sem ele dizer uma palavra. O amor que o irmão Laurence tinha no coração e a presença de Deus na vida dele impactava a quem ele olhava. Eu uma vez, pegando o texto, que eu não sei se a biografia já está em português, acho que não, e um dia pegando o texto eu chorei, quando ele diz ao companheiro de oração dele: ei, eu vou ali atrás no bosque, você prepara o nosso café e logo eu volto. Ele tinha um companheiro de oração, e ele vai então, mas havia umas crianças que ali estavam, e ele adiantou-se mais um pouquinho para um outro lugar. Isso era 7 da manhã, enquanto o amigo preparava o café. E ele senta numa tora de madeira que estava no chão, o bosque está ali próximo. Então ele começa a adorar o Senhor e dizer: eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, tu és tudo para mim. E ele começou com isso. Bom, o amigo estava preparando o café, mas levou 1 hora, 2 horas, 3, ele não chegou. O amigo disse: ele ficou disperso e não veio. Então foi atrás dele. E quando foi atrás, não o encontrou no lugar de costume. Pensou, deve ter saído rapidamente para alguma missão. Passou-se aquela tarde inteira, à noite, e era o outro dia, 10 da manhã, o amigo dele, Hans, o encontra lá na frente, mais ou menos 800 metros nesse lugar. Ele estava no mesmo local, sentado, absorto, olhando e dizendo: O amigo chegou e disse: Laurence. Ele: oi, o café já está pronto?
O café está pronto, Laurence? Eu estava morrendo de preocupado e todo mundo, você saiu ontem. Ele disse, ontem? O que está falando? Ontem, Laurence, passou a manhã, tarde, noite, já é a outra manhã. O que você está fazendo aqui? Ele, bem calmo e sereno como era, disse, estou olhando para ele e ele olhando para mim. Adorando o Senhor, absorto na presença de Deus, e quem está nessa presença linda e maravilhosa, vê lá tempo passar coisa nenhuma, a coisa fica atemporal, ali ele estava. Pois bem, este homem foi o grande ganhador de alma, ele tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. A irmã Zenate Oliveira, na cidade de Joinville, prima da minha mulher, pastora Zenate, há 35 anos, uma das maiores amantes de Jesus, adoradora de Jesus que conheço, Zenate de Oliveira, é que criou a Donep Jovem no Brasil, junto com o pastor Custódio. A Donep Jovem, o apoio feminino também foi com ela. A Zenate eu dizia ao irmão Francisco, quando estava vindo para cá, a Zenate tem uma alegria permanente. A Zenate, há 35 anos, morreu e depois ressuscitou, e quando saiu dali, ela vira o Senhor, numa experiência extraordinária, e sai dali com um amor enorme pelas almas perdidas. Ela ia passando numa calçada, e como a Zenate só anda em estado absoluto de adoração a Jesus, ela ia dizendo, tu és tudo para mim, preciso de ti. Aí a mulher disse, hã? Está falando comigo? Ela disse, não, filha, estou falando com o amado da minha alma. Hã? Sim, estou falando com Jesus, era isso. Próxima padaria. A mulher disse, você falando com ele? Uhum. Eu estou tão angustiada, e começou a chorar. Por isso que quando eu lhe vi lá, eu disse, meu Deus, aquela mulher, com tanta paz, eu queria ser igual a ela. A Zenate só fez abraçá-la. Ela tem um ministério de amor tão grande, ela só abraça as pessoas. Olha aqui, essa mulher estava saindo para suicidar-se. E quando a Zenate abraça alguém, não fica um demônio. A mulher foi liberta na hora. Esta mulher hoje, que é minha amiga, serve a Jesus. Irmã Zenate de Oliveira tem um ministério interessante. Fomos uma vez numa casa onde tinha uma moça que tinha quebrado a casa inteira e 5 homens estavam com as roupas, camisas rasgadas, porque havia uma legião de demônios. Não era esquizofrenia, eu sou um psicólogo experiente, não era nada disso. Não era um transtornozinho desse, não. Era uma legião. E a Zenate foi comigo. E ela só se aproxima assim, ela vem sorrindo. Ela vai andando, e está lá a menina. Eu disse, meu Deus, e eu alertei os homens, vocês fiquem atentos. A mulher tinha quebrado a casa inteira, jogava um homem lá longe, com a força incrível daquela. Aí eu disse, se aproxime dela, vamos lá. E os homens foram olhando, mas não devagar, ela vai assim, sorrindo. E aquele aspecto horrível, quando chegou bem pertinho, ela faz, agarra, abraçou, a menina começou a chorar, estava liberta, completamente liberta. Ela abraça com amor, só isso, e diz assim, amadinha, Jesus está aqui, e acabou, vai embora todo demônio, vai embora tudo. Qual o pastor jovem da cidade de Joinville que não é filho espiritual dela hoje? De todas as igrejas, ela não pertence à Assembleia de Deus, ela é do reino do Senhor, aquela mulher que ama Jesus. Lhes trouxe esses testemunhos e exemplos para mostrar que eu só consigo trazer almas para Jesus, cheio do Espírito, com amor do Senhor. Queridos, foi realizada uma pesquisa recentemente pelo Instituto Barna, do George Barna, aquele instituto cristão dos Estados Unidos que faz pesquisas, né, no mundo. E a pergunta era, o que é a igreja? Houve várias respostas. E algumas definições interessantes que aconteceram. Pelo estilo de culto da igreja, a forma da igreja,
outras pelos trabalhos sociais que a igreja exerce e por sua maneira acolhedora e de comunhão. E o autor, o Glenn Wagner, o pastor da Calvary Church, ele escreveu, baseado nessa pesquisa, uma coisa muito interessante. Os tipos de igrejas. Achei curioso. Ele diz que tem a igreja da rede de apoio. A igreja da rede de apoio é o tipo de comunidade que propicia muitos contatos e oferece a oportunidade das pessoas até expandir os seus negócios. Ela tem esse relacionamento muito interessante. É bom isso? É bom, mas não é tudo. A igreja do investimento divino com dividendos terrenos, nem vou dizer o nome, você conhece por aí, pelo amor de Deus. A comunidade onde você pode barganhar com Deus, e quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto maior a contribuição, maior o retorno financeiro, está garantido. Meu concunhado Cláudio Apolinário de São Paulo, eles são dono de emissoras, Carlos Apolinário, Cláudio, e eu estava com ele no carro, disse: e aí, liga na Ômega, hein, a rádio de vocês. Eu sou proprietário de emissora também e queria ter uma ideia, como é que está a programação de vocês aí? Aí, ele disse: olha, tem essa daqui está alugada para a tua igreja, é uma igreja boa. Agora essa aqui são várias igrejas que fazem, nós colocamos vários horários. Esse horário agora tu vai rir. Eu digo: não é brincadeira? Ligou lá. Meus irmãos, o sujeito era maior do que Arcanjo Miguel. Muito maior. Arcanjo Miguel, fichinha. Ele estava dizendo exatamente assim, na hora que ligou: você traz o valor, eu entreguei os envelopes. Você traz o valor determinado. Lembra que foi 1.000. Tipo aquele cara dos Estados Unidos que diz $1,000. O programa dele todo dia é $1,000. Aí ele disse: meu. Então, olha bem, eu já determinei ao Senhor que Ele te abençoe. Está determinado, eu determinei. E olha bem, a determinação, meu amigo, foi 200 pessoas, não fica fora, porque eu determinei só 200. Então 200 mil naquela tarde tinha que chegar, porque Ele determinou o Todo-Poderoso para abençoar aqueles 200. Talvez eu peça uma cota amanhã, não sei ainda, tá? Rapaz, eu disse: mais que coisa, Arcanjo Miguel pequenininho na frente desse cara, rapaz. Determinou o Senhor. Você imagina dar ordem no Todo-Poderoso, onde as orações na Bíblia são: Senhor, tem misericórdia de mim, e pela tua graça, Senhor. Você dá ordem em demônio, demônio você diz: sai agora, estou mandando, no nome de Jesus. Você dá ordem em demônios. Essa foi engraçada, no rádio aí. Então a igreja do investimento divino, a igreja do especial, a igreja que sugere: encontre pessoas especiais em nosso meio, você vai ser muito feliz. É melhor que diversão em bar para solteiros. Nossa igreja é uma maravilha. E o pessoal dá uma trabalhadinha boa nisso aí, tudo bem. Será que é só isso? A igreja da diversão divina e do prazer santificado. Descobriram que tem isso lá na pesquisa. Esta filosofia afirma o seguinte: mantenha meus filhos ocupados, pastor, para que eles não se metam em encrencas na rua. Se não se ocupar nas noites e fins de semana com diversão e emoção boa que a igreja produz, eu terei muitos problemas. Então, por favor, cuide disso para mim. Ok. Existe outra: a igreja da instância divina. Venha para que você seja suprido aqui. Aqui é o lugar para isso. Outros cuidarão de você. E tem a igreja da cidadela. Engraçada essa. A igreja da cidadela é uma fortaleza no alto de um lugar. Os seus esforços estão concentrados dentro das 4 paredes, só. Sabe? Só ali. Ele encontrou também a igreja da tradição santa. Nostalgia tudo. As pessoas se reúnem para se emocionar com sacrifício dos pioneiros e relembrar o que aconteceu no passado. Daniel Bergo na vinda, em 1911. Só isso, rapaz. Os caras não falam outra coisa.
O pessoal, os assembleanos aqui sabem o que eu estou falando. Ou então, lá, o presbiteriano que fica lembrando só o pastor Miguel Riso, aquele que era pastor, Antônio Elias. A igreja é empresa, uma organização que se mantém como um negócio ou uma grande empresa. O executivo dá as coordenadas e tem pouco contato com as pessoas, ela é empresa. Aí ele foi, na pesquisa, fazia-se uma pergunta: o que é importante para você numa igreja? O que é relevante lá? Por que você está lá? Baseado no texto, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o que é a igreja? Essa igreja edificada por Jesus. Encontraram que a maioria das pessoas responderam, a maioria absoluta, é a organização do templo? A beleza do templo? Não. Conforto dos bancos, das cadeiras? Não. Pessoal amável? Isso é bom. Bom contato, relacionamento interpessoal, tudo isso é muito bom. É isso para você? Foi 3, 4%. O cuidado que a igreja tem com teus filhos? Alguma porcentagemzinha pequena também respondeu. Maioria absoluta, acima de 80% responderam, sinceramente, na pesquisa o seguinte: a igreja é relevante para mim, porque no lugar onde eu vou, eu sinto a presença de Deus, de Jesus, na minha vida. A adoração e a mensagem naquela igreja toca o meu coração, a minha alma. Isso faz toda a diferença. Em alguns lugares perceberam que as igrejas não eram nem climatizadas. E você imagina quando é climatizada como essa igreja aqui, a nossa em Joinville e outras igrejas lindas e bem feitas. Mas o que faz diferença é a presença de Jesus. Essa igreja, que é um projeto e ideia do Senhor, por isso não pode ser dirigida como uma organização humana, ela tem uma tarefa. Nesta vocação missionária ou missional, a igreja está sempre disposta a fazer o seguinte: primeiro, no meio em que nós estamos, uns aos outros, perdoar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Olha aqui, queridos. Uma família desse tamanho aqui, tá? Não dá para viver saudavelmente, emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, se a gente não tiver um espírito perdoador. Perdoar uns aos outros. Amar uns aos outros é acolher, mesmo aquele que é diferente. Servir uns aos outros. Eu conversava com o Francisco a respeito da lição que aprendi esses dias na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Oh, lição boa! O pastor Raul Batista, pastor, tem uma igreja com 58 mil membros. E a cidade é pequena, Imperatriz tem 200 e poucos mil habitantes. A igrejinha dele tem 58 mil membros, mais uns 10 mil congregados, passa de 60 mil. Da idade do pastor de vocês, estava sentado com ele tomando um chá. A conversa era sobre admissão a assuntos, a disciplinas espirituais. De repente, este sapato, que é o único também que eu tenho, estava com esse cadastro solto. Soltou. Descemos do carro e tal. E eu cruzei as pernas, ele olha para o cadastro solto, pegou a sua xícara de chá, colocou sobre a mesinha que ele estava, se aproximou de mim, pegou no meu pé e foi arrumar.
Quando foi arrumar, que eu vi um homem, pastor de uma igreja de 60 mil membros, ajoelhado na minha frente para arrumar o cadastro, ó, foi uma reação natural. Eu disse, não, pastor, por favor, puxei o pé. Quando eu puxei o pé, ele segurou no meu pé e disse, espera aí, rapaz, segura aí. Olhou para mim, tinha calma. Amarrou bem direitinho o meu cadastro. Voltei o pé, ele volta para o seu lugar e diz, nós estamos ministrando um ao outro. Você é meu amigo e mentor também. Mas hoje vou ministrar para você agora. Eu disse, pastor, fica à vontade. Olhou para mim com doce amor no coração e disse, você ainda não sabe servir, não é? Por quê, pastor? Você não sabe receber serviço? Quem não sabe receber serviço com alegria, aquele tipo que diz, não precisa não, pode deixar. Não sabe receber serviço, não sabe servir. E passou 30 minutos dando-me uma lição sobre a disciplina do serviço. Depois que eu voltei para Joinville, eu ia caminhando assim, o rapaz falou, pastor, eu levo sua pasta. Eu digo, pode levar minha pasta. Tu não quer me levar nas costas também, não? Pode levar, na costa que eu quero. Agora eu aceito todo o serviço que quiserem. E a conclusão era que nós somos chamados para servir. E quanto mais tu serve, mais alegria você tem no coração. Vocês perceberam que as pessoas serventes no reino são as pessoas mais alegres. Quanto maior você for, mais tem um senso de serviço. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, no contexto da igreja, nós temos que ter um espírito do serviço. Essa é a verdadeira diaconia. Queridos irmãos, o tempo todo servindo. Coisa maravilhosa. Quando você aprende a servir, você também aprende a receber serviço, tá? Se alguém quer te dar uma lembrancinha, sabe aquela história? Isso é muito orgulho, tá? Essa bobagem. Não, por favor, não preciso não. Que não precisa. Receba. Receba e diga, precisava tanto disso, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. E a pessoa que deu sai mais alegre, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sai alegre, feliz da vida. O pastor, eu olho para um lado e para o outro, meto a mão no bolso, não achei o lenço. E ele olha para mim, tirou o lenço limpinho e disse, está aqui. Eu fui lá. Quando terminou o culto, eu disse, pastor, vou ter que comprar um para ti, porque eu não vou te devolver esse todo suado, tá? Mas, meu irmão, muito obrigado, tu me tirou de uma angústia. O pessoal estava filmando aquilo, e eu escorrendo suor num lugar quente, e ele, abracei e agradeci pelo lenço. Outro dia fomos almoçar. Não sabia que aquele homem tinha ficado tão alegre em servir, em ter me dado o lenço. Ele comprou 2 caixas de lenço Presidente e me deu no almoço. Aí eu dei um abraço, um beijo, um cheiro nele e agradeci. A alegria maior foi dele. Eu não precisava mais do lenço, eu tinha lenço em casa. Mas ele comprou 2 caixas de lenço Presidente e me deu de presente. Porque ele ficou alegre com aquela gratidão que eu fiz naquela noite. Quando alguém te der uma coisinha, agradeça e abrace. Receba o serviço. Ou te fez alguma coisa, e você também vai ter alegria em servir. Suportar uns aos outros. Porque tem gente, olha irmão, tem gente difícil, está na igreja. Tem gente que quando ele vem caminhando muita gente diz assim, meu Senhor me livra, meu Deus me guarda. Tem. Difícil, rapaz. Pois a Bíblia diz que você tem que suportar. Não é? Não está dizendo que tu tem que amar de todo o coração e ficar o tempo todo pertinho, diz, suporta. Carregar os fardos uns dos outros. Então, se a gente não compreender o papel fundamental da igreja, no plano de Deus, jamais compreenderemos também qual é o propósito do Senhor para a missão da igreja e qual é o lugar que Ele nos colocou. Agora, queridos, qual é a chave para a missão, para a evangelização? Em primeiro lugar, lembre-se de uma coisa. Você tem um diferencial porque você é crente, ama Jesus, tem pastores que ministram com unção e graça para a sua vida, você conhece a palavra, e talvez também seja uma pessoa que tem experiências maravilhosas na presença de Deus. Você é diferente. A maioria não são. A maioria são carentes emocionalmente e afetivamente. Muitos não sabem, mas estão buscando relacionamentos.
A evangelização anda nas asas dos relacionamentos amorosos dentro da igreja. Digo, de amor ágape. É por meio de cada membro da igreja que se dirige a outra pessoa, levando as boas novas a Jesus e demonstrando por elas interesse e amor, que nós alcançamos o pessoal do bairro ao redor, até da cidade, comunidade maior, e depois a gente vai aos países, colaborando com igrejas co-irmãs, enviando, mandando recursos. Esse nível de relacionamento é absolutamente necessário para a tarefa da evangelização. Mas há um outro elemento também interessante, sabe qual é? O testemunho. Nosso testemunho emana daquilo que Deus tem feito e está fazendo em nossas vidas. Por isso a igreja sempre tem que ter no seu roteiro de culto, ainda que seja uma vez por mês, ou em determinadas reuniões específicas, a oportunidade para as pessoas testemunharem de Jesus. Vocês lembram que as comunidades, principalmente a Assembleia de Deus no Brasil, que começou em 1911, uma ênfase sempre, eu me lembro do meu avô andou com o Daniel Berg, eu sou do Pará. Escute uma coisa, o forte era o testemunho. E aí, meu irmão, já está pronto para testemunhar? Se você estava Jesus, ele dizia logo, o pessoal mais velho aqui lembra disso, tu está pronto para testemunhar? Testemunhar, falar, dizer o que aconteceu, que Deus fez na tua vida, testemunhar. Aliás, ela cresceu bastante, né? Eu estava vendo uma estatística um dia desse. A Assembleia de Deus no Brasil tem 140 mil templos espalhados pelo país, do Iapoque ao Chuí. Tem cidades dos rincões da Amazônia que não existe igreja nenhuma, mas tem 5 Assembleias de Deus lá. Você pode ir no lugar que for. Eu encontrei uma vez um gerente regional do Bradesco, ele disse, pois é, pastor, 2 coisas, o Bradesco e a Assembleia tem em todo lugar. Eu digo, não, o Bradesco não está nas vilas com 16 casas, a Assembleia de Deus está lá. Se tiver 16 casinhas, meu irmão, tem uma, tá? Graças a Deus o Senhor tem levantado muitas outras comunidades, abençoadas, sadias, mais estratégicas. Mas ela tem 140 mil templos e 19 milhões de membros. E os outros 20 milhões de membros das outras igrejas, a maioria passou por lá. É uma bênção. É uma bênção. Passaram. Agora, quero lhes dizer uma coisa. Como eu sou um membro da Assembleia de Deus, que não sou sectarista, e eu tenho uma visão de reino, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós hoje louvamos ao Senhor. Primeiro pelas Assembleias de Deus que entenderam o contexto e se reinventaram dentro da realidade, sendo flexíveis em coisas que precisavam ser. Isso é uma coisa muito boa. Segundo, as pessoas que Deus levantou, que saíram de um contexto que era impossível atingir determinadas pessoas, e levantaram igrejas e comunidades que Deus está usando neste Brasil, como é o caso desta igreja, usando de forma estratégica para trazer almas para Jesus. Isso é uma coisa fantástica e maravilhosa. Mas passa por essa questão testemunho, isso é um elemento interessante no processo. Quando nós sentimos vontade de contar a outros o que aconteceu conosco, é porque o nosso coração está cheio de Jesus. Queridos, um crente que não tem desejo nenhum de compartilhar, isso é quem tem, portanto, amor no coração. Ei, se a gente não fala mais em lugar nenhum, você sabia? Mas se você lembrar do teu tempo de novo convertido, você lembra, tem gente que está 10 anos aqui. Ei, está lembrado daquele tempo que você andava falando para todo mundo, chamava até você de meio doido? Ô doidice boa! Sabia? Você tem que voltar. Aquela obsessão de estar discernindo aqui vai dar, aqui vai dar. Vou falar agora, sabe? E aí várias maneiras hoje, várias maneiras. O teu testemunho pessoal é importante. Você pode escrever sobre ele, você pode mandar mensagem. Faça alguma coisa. E é um outro elemento. O elemento da união das pessoas estarem presentes. Eu estava anotando ontem a fala de hoje e eu pensei numa coisa. Fiquei 2 anos no trabalho de crescimento da igreja em Londrina. Saí da minha casa, não queria ir.
pastor Moisés disse: pastor Siqueira, fica um tempo conosco em Londrina. E eu disse: meu irmão, e o que precisa lá, que eu teria que servir lá? Eu já tinha ido fazer conferência na igreja algumas vezes. Ele disse: pastor Siqueira, nós estamos com um crescimento estagnado. Dificilmente isso ocorre. O templo deles tem 2.000 poltronas. Mas a igreja, os cultos estão um pouco vazios. E me contou as dificuldades ocorrendo. Eu fiz uma leitura rápida e descobri uma coisa. 2 quadras dali, 2 pastores jovens, com uma igreja, a Nova Aliança, com 4.000 membros. Uma igreja nos moldes dessa igreja aqui, com a visão dessa aqui. Eu digo: a igreja daquela dali. O pastor Osni, com a Presbiteriana Central, que é uma igreja fortíssima na cidade de Londrina, igreja renovada, tremenda, com estratégia multiministérios. O grande pastor Messias Anacleto, o grande pastor amoroso que prega sorrindo 45 minutos e quando termina está todo mundo chorando, lá da igreja presbiteriana, a outra presbiteriana. Está lá, meu irmão, uma série de igrejas. Disse: se a Assembleia de Deus não procurasse reinventar aqui, os seus 11.000 e tantos membros vão andando, daqui um dia sobe mais 2.000, aí vai mais 3.000. Pensei, aí achei, isso é um grande desafio. Não estava disposto a isso. O pastor disse: meu amigo, por favor, passa um tempo aqui com a gente. Ora, eu já aposentado de igreja local e treinando líderes e fazendo conferências e cuidando de um bebezinho que eu tenho agora. Eu tenho uma filha de 16 anos de idade, foi para a América estudar e teve que voltar depois de 2 anos. Por quê? Porque nós não esperávamos, minha mulher com 40 e eu com mais de 50, de repente, pela obediência dela ter ido para Londrina comigo, ela disse: Senhor, eu vim para essa cidade miserável, com esse calor, aquelas pombinhas que vêm 10 milhões de pombinhos aos redores para dormir na cidade, a cidade fica toda suja. Ela disse: eu só vim por causa do teu reino. Meu Senhor, por favor, me dê uma alegria de estar aqui nesse lugar. 3 semanas depois, a Annelise estava grávida. Foi só um cheiro que eu dei nela, que eu não tive nem tempo. Rapaz, foi só um cheirinho, só naqueles 15 dias, eu correndo para todo lado. Foi só um cheiro, rapaz. Irmão, se tu tivesse o Facebook e botasse lá Annelise Siqueira, tu ia ver a foto do bebê. Meu Jesus, minha esposa é descendente de alemães. O bebezinho saiu parecido com a mamãe, a coisa mais linda do planeta. Eu cuidando deste bebezinho, rapaz, não queria mais nada. Pois bem, o Senhor disse assim: ó, as estratégias são estas. Tem que ir por 3 caminhos. Número 1, olha aqui, do púlpito, tem que sair palavras sempre de fé, de alegria, tipo o Elcimar faz, de alegria. Já pensou? Uma igreja reflete a emoção do seu pastor, a vida do seu pastor, o estado emocional dele, sabe? As perspectivas dele. Se você vier ao púlpito, cara ruim. Cheguei numa igreja desse jeito, o pastor foi para o púlpito assim: irmão, estou cansado, quase não podia chegar aqui. Mas como o pastor Siqueira chegou aí, então eu digo: meu Deus, eu tenho que ir. Desse jeito ele falou. Depois disse: eu tinha me esquecido da paz do Senhor. Aí a igreja deu paz do Senhor. Mal-humorado, disse que estava muito cansado. A vida é difícil, falou em vida difícil, falou 4, 5 vezes, palavras negativas. Olhei para a igreja depois, vi uma igreja toda deprimida, claro. Depressão, a igreja fica deprimida, sabia? Pessoal para casa com depressão. Queridos, quando eu comecei
A primeira coisa que o senhor me falou, eu fiquei morando, pastor, na frente da igreja, bem na frente, o edifício. O senhor me disse, quando você atravessar a pista aqui, a avenida, que pisar o pé na calçada, já vá sorrindo, mais do que em Joinville. Sorrindo. Eu chegava e dizia, ô pessoal que está limpeza lá, o templo enorme, né? O templo é enorme. Ô irmão Zezinho, como é que está? Tudo bem? Servo do Senhor. Irmão Zezinho com aquela vassoura. Aí eu disse, irmão Zezinho, servo do Senhor. Ele, o quê? O cara até se espantou, como é que esse cara está alegre? Aí eu disse, irmão Zezinho, tu sabia que tu faz a obra mais linda do planeta? Ele, o quê? Por quê, pastor? Limpando os tabernáculos do Senhor. Não tem coisa mais linda do que isso. Aí chamei o outro, vem cá vocês, vamos fazer uma oração, isso 7:30 da manhã, e oramos por eles. Senhor, teus filhinhos que cuidam disso, vem no coração. Encontrava o rapaz do som, o outro, da secretaria, lá de missões. Rosângela, tudo bem, Rosângela? Rosângela, a obra de Deus. E tal. E comecei. Todo dia de manhã até às 11 horas, quando ia para casa, visitar os grupos de louvor, de adoração, todos, do coral, da orquestra, aos 9 grandes grupos que tem lá de adoração. E aí animar todo mundo. E aí eu vi lá o grande grupo Apocalipse. Isso aí está até gravado lá. O grupo lindo, tem CD, o pessoal tem... Olha, eles têm voz tão linda que a esposa do presidente desafinou e foi demitida. Você imagina o negócio. Qual é o nível de música deles? Aí, cantaram lá, foram na igreja, quando cantaram naquele culto, eu olhei para o líder e disse assim, vem cá, assim no púlpito, o ensaio foi bom, mas como vocês estavam muito sisudos, calados, o ensaio foi bom. Vamos agora a outro hino de adoração, a igreja toda em pé, e nós vamos adorar o Senhor, porque está todo mundo lá dormindo. Agora, e disse para o líder, precisamos agora celebrar. Foi assim que começou a primeira semana, meu irmão. Já pensou um cara doido chega numa igreja, e na primeira semana, num culto de domingo à noite, diz um negócio desse? E começou, e a partir dali o Senhor me disse, da calçada ao púlpito, em todo lugar, alegria sempre, palavra de fé, de otimismo, de graça, animar todo mundo. E aí criamos o tema, ano do crescimento, e um ganhando mais um, e aí começava. Irmão, um disse assim para mim, pastor, tu vai morrer de gritar ali, mas não vai funcionar. O velhão falou para mim, eu disse assim, doutor fulano de tal, o que tu disse agora é palavra do capeta. Aí ele disse o quê? Do capeta, está repreendido no nome de Jesus. Essa igreja crescerá em nome de Jesus. Senhor, ama esta igreja. E começava. Um disse, pastor, pelo amor de Deus, estamos acostumados a chegar, sentar, ficar ali quietinho, e você foi com esse negócio de levantar, dizer que só velhinho de 90 anos fica sentado, e as mulheres grávidas, mas que todo mundo tem que adorar. Que história é essa, pô? Eu estou 45 anos naquele meu cantinho, você está me incomodando. Eu digo, então, vai embora daqui. Desse jeito, vai embora, porque nós vamos ganhar mais 1000 pessoas aqui este ano, e você está atrapalhando. Pode ir embora. Desse jeito, negócio de doido, meu irmão. Queridos, ele ficou e disse, você é bravo? Eu digo, sou bravo, não adianta. Agora tu quer um pastor amoroso para te abraçar, cheirar teus filhos, tomar cafezinho contigo? Vamos ganhar um para Jesus. O cara ficou olhando para mim assim, foi lá com o pastor Moisés, com o líder, disse, pastor, esse pastor Siqueira é maluco, esse cara. Eu fui lá para falar com ele, ele me xingou. O pastor disse, meu irmão, ó, resolve lá com ele, tá? Eu chamei-o para isso, o negócio de crescimento de igreja é com ele aí. E aí veio os grupos, lá foi chamado grupo de crescimento, não célula, mas grupo de crescimento. E aí começa, treinamento, vem o pessoal dos líderes das outras igrejas. Final da história. O templo enorme. Pode ir em Londrina, quando chegar em Londrina você vai encontrar quinta-feira a maior reunião da cidade de Londrina. Está lá no grande templo, na rua, pertinho do terminal, São Vicente. Até esqueci o nome da rua, rapaz. Como é que pode? Rua São Vicente. A cabeça está em Joinville agora de novo, rapaz. Rua São Vicente, pertinho do terminal. Lotado de gente. E a alegria de ouvir o pastor Moisés dizendo, pastor Siqueira, na ceia do domingo, galerias e Adilac, só aqui atrás são 320 poltronas, para trás. 320. Ele disse, tudo lotado, tivemos que colocar
cadeiras. Irmão, e começou uma alegria do povo buscando, um ganhando mais um, e gente trazendo pessoas, gente voltando e tal. E é claro, você tem também que tirar toda idiotice, tinha que flexibilizar usos e costumes, que você não pode viver. Nós estamos em 1910. Tivemos que fazer isso também, entendeu? Graças a Deus que você não tem isso aqui. Ação liberta há muitos anos, não é? Glória a Deus. E aí começou a instalar. Deus tem feito maravilhas. Pastor, estive lá mês passado e o pastor me dizendo o seguinte: olha, pastor, vamos no projeto de crescimento da missão de evangelização. Já eram 10 novas igrejas, já são 8, só faltam 2. Eu digo, então vai ultrapassar as metas que foram estabelecidas e também o número de batismos. Deus faz quando você adota isso. Então, eu vou voltar aqui, tá? Número 1, tenha líderes, todos vocês. Nunca chegue no seu grupo lá reclamando, não deu, aí eu tive um tráfico horrível e tal. Você está deprimindo o pessoal. Fale com alegria. Nem que tu chegue todo esfolapado, sabe? Diga assim, ó, graças a Deus que cheguei, bom, alegre. Anime o pessoal que trabalha com você. Fale a palavra de Deus com alegria. Olha aqui uma coisa, todo projeto que Deus colocou no teu coração, Deus já tem a provisão. De algum lugar virá, querido. Querida, de algum lugar virá, Deus é bom. Uma igreja que tem multiministérios, se Deus te chamou para o ministério, Deus vai suprir esse ministério, com gente, com dons, com habilidades, com graça, com provisão, isso vai acontecer. E as pessoas, cada uma estarão envolvidas a cada dia, trazendo outros para Jesus. Agora veja só, quando você faz isso, outra coisa, sempre dê uma palavra de motivação a quem faz algo. Você sabia que Jesus vai dizer isso? Olha só, quando chegarmos lá ele dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, vem participa do reino do teu Senhor. Está escrito, Jesus diz isso. Então, eu e você precisamos fazer isso a cada dia, com quem nós estamos convivendo e trabalhando. E outra coisa, no culto, alguém que vem na reunião de domingo à noite aqui, que vem na terça-feira, você quer saber uma coisa? Igreja do Senhor, olha assim, eles estão lá fora alquebrados, todo mundo, tá? Quando entrar aqui, que ele encontra gente alegre com Jesus, que lhe dirige uma palavra de apoio, ele diz: meu Deus, este é o lugar que eu precisava. Entendeu? E aí tem razão o Léo Kebber, que escreveu aquele livro, O Lugar Mais Seguro da Terra. Aquele livro, aquele psicólogo americano, pastor, o lugar mais seguro da terra. A pessoa vai dizer: isso aqui é lugar. E aqui ele se fortalece para a sua família, para o seu trabalho, para a sua profissão, para os seus empreendimentos, para tudo na vida sai fortalecido. Por causa de Jesus, da palavra, da graça de Deus, do acolhimento que você tem. Precisamos disso. As pessoas procuram isto. Estratégias. Eu estava vendo uma coisa. As pessoas virão a Cristo, irão se comprometer com uma igreja, uma comunidade local, com o resultado de várias estratégias dos membros da igreja. Depende do que se adota como método de alcance. Quer ver uma coisa? Na Coreia do Sul, eu já estive lá e visitei por 2 vezes a igreja do pastor David Yong-Soo, Assembleia de Deus Central, ou Igreja do Evangelho Pleno. Esse homem, há 45 anos, criou os grupos familiares e deram muita ênfase à oração. Quem foi à montanha da oração fica admirado, parece o barulho das cataratas do Iguaçu, aquele povo clamando e adorando o Senhor. Meu Deus, eu fiquei impressionado com aquilo. O que aconteceu? A igreja dele tem só 1.350.000 membros. Lá em Seul, só 1.350.000 membros.
Eu percebi lá que são os líderes de pequenos grupos, os multiministérios que trabalham para valer. E ele agora se jubilou, está jubilado. No livro A Quarta Dimensão, e muito mais que números, ele conta isso. A igreja do pastor Tommy Barnett, lá nos Estados Unidos, essa igreja cresceu muito com o método estratégico de multiministérios. Pastor, ele faz uma coisa interessante. Começou a dizer há uns 20 anos atrás, mais ou menos, Deus vai levantar vocês. Aí pegava a Bíblia, diz, olha aqui, 1 Coríntios 12, nós temos aqui 9 habilidades que o Espírito Santo dá às pessoas para a edificação do corpo de Cristo. E nós vamos orar para que o Senhor dê essas habilidades. Já está no meio do povo. E ele começava. Outro dia ele abria Romanos 12 e ia ver aqueles dons que ali estão. Dom de liderança, de presidir, de socorro e tal, estão ali. De exortação. Efésios capítulo 4. E os dons de ministério. Aí trabalhou isso com a igreja bastante. Daqui a pouco está numa reunião. De repente, alguém diz: pastor, tem uma ideia. Sabe, pastor, muitos cadeirantes não estão vindo à igreja porque tem dificuldade. Acho que precisaríamos de ônibus adaptados para isso. Aí o Thomas de Barney só fazia assim, ó. Ah, é? Fica em pé, como é o seu nome? O cara dizia lá, Robson. Robson, você está nomeado agora, em nome de Jesus, para liderar o ministério de ônibus. É contigo, tá? E Deus dará os ônibus, e Deus dará as pessoas. E o cara tem 16 ônibus para trazer gente de tudo que é lugar, meu irmão. Entendeu? Aí em outra reunião, um jovem diz assim, pastor, todo cheio de piercing, tatuado, todo invocado, diz, pastor, é o seguinte, o ambiente aqui não dá para meus colegas, sabe? Os motoqueiros. Nós tínhamos que ter assim, pastor, tipo um galpãozão, a turma vem, já entra com a moto dele, sabe, encosta tudo ali, quem não quiser descer da moto já fica ali mesmo, e nós tínhamos que ter um líder, sabe, pastor, para comunicar com a linguagem para esse pessoal. Ele disse, como é o teu nome? E o cara falava lá, meu nome é Tim, você é o cara do Ministério de Motoqueiros, isso é contigo? E o cara está lá com aquele galpãozão, meu irmão, lotado de motos, porque vem de todo lado, aquela barulheira toda, e o cara prega para todo mundo e ganha alma para Jesus, rapaz. Meu Deus. Conversava ainda agora com o pastor Luiz, sobre o trabalho lá do Joel Austin, lá em Houston. Eu fui ver aquilo, o que é isso, rapaz? O que é isso? Uma reunião de jovens lá com 9 mil jovens, 15 mil jovens, isso é brincadeira. Aí eu fiquei, disse, o que é isso? Irmãos, eles têm estratégias dadas pelo Senhor, sabe? E o culto daquele pessoal, ele comprou o estádio, né? O estádio é uma coisa absurda aquilo. Não sei se são 28 mil poltronas, 32 mil poltronas, uma coisa assim, é um absurdo. Lotado, cheguei, às 19 não tinha mais poltrona, e um amigo meu me levou, sentamos num lugar lá, não tem lugar, para aquele homem, jovem ainda, com toda aquela alegria, ministrando a palavra de Deus. O pessoal do Ministério de Dança entrou, meu irmão, rapaz, tu dá vontade de sair correndo do banco e dançar junto, com eles, com aquela alegria maravilhosa. São estratégias, cuja igreja cresceu muito com isso. Eu fui ver o pastor de Imperatriz. Evangelização para valer em várias frentes. E treinamento permanente dos membros da igreja, ensinando-os e conscientizando-os a ganharem almas para Jesus. O negócio dele é que cada pessoa, no mínimo, tenha um salvo, por esforço dele, ou evangelizou lá pessoalmente, trouxe para a igreja, levou um grupo, em qualquer jeito, tem que ganhar mais um. Se ele tem 50 e tantos mil, tu imagina como é que fica uma igreja dessa. ênfase total. Porque às vezes a gente diz, não, mas eu já contribuo. Sim, você contribui, ótimo. Mas você também pode ganhar alma para Jesus. Cada membro da igreja convidar seus amigos, grupo de crescimento e pequenos grupos de estudo da palavra, como você já tem aqui. Aumentem isso, dê ênfase a isto, que leva as pessoas a conhecerem a Cristo como Salvador. As pessoas são levadas a ter a experiência da salvação.
eventos bem elaborados para comunicar a grupos específicos o Evangelho e o amor de Deus, jantares, cafés, chás, encontros, palestras. E o cara que fez em Balneário Camboriú, deixa eu contar para vocês, meu amigo lá, aquela foi para valer. Escuta só, Balneário Camboriú, a metrópole chique do sul do Brasil, a Copacabana melhorada. Quem conhece Balneário aí, levanta a mão. Olha, muita gente já foi. Agora, cada dia... Balneário está ficando cada dia melhor. Escuta só. Sabe o que o pastor fez? A igreja dele tem 6 mil membros agora. Eles têm o dia da noiva, o dia da noiva com Jesus, um nomezinho assim. Olha só. Sabe o que eles fizeram? Um negócio de doido. Um sujeito diz, vai uma menina, moça de programa, acompanhantes, aquelas meninas que anunciam nos sites que se vendem lá, ok? Ele encontra ela, telefona, quero marcar, não é comigo, é com o meu chefe. Tudo bem. Olha, o cara é muito importante, então eu tenho que falar contigo pessoalmente primeiro. Aí identifica a pessoa, fizeram o seguinte, você não pode perguntar nada, mas ele é muito exigente, filho. Aí a moça, aquela mulher, ok, tudo bem. Já disse os honorários dela, 400. Não é um problema, isso não é problema para ele. Filho, isso não é problema para ele. Só o seguinte, vamos passar numa... Ele olhou para ela assim, a roupa não estava muito adequada, disse, vamos passar num lugar que nós queremos comprar roupas para você. É isso, ele mandou, tem que fazer isso. Passa num lugar, numa loja, e ela comprou roupas boas. Ok. Foi lá, pagou. Levaram para um restaurante, já estava tudo preparado, montado, muito chique. Diz, você vai primeiro, vai sentar aqui. Passou em cabeleireiro, levou em tudo que é lugar, várias etapas. Final no restaurante, onde já está tudo montado. E ela diz, mas esse homem não aparece, porque ele levou o dia anterior até o outro dia as preparações. Você vai se encontrar com ele. Quando chegou na hora, estava lá o jantar especial, entrou aquele monte, o pessoal desse ministério, entram todos, e aí, aquele pastor desse ministério chega e diz, eu sou fulano de tal, eu sou só representante do homem que mandou chamar você aqui. Pelo amor de Deus, mas quem é esse homem? E aí, de repente, ele só vem primeiro com música, com adoração. Adoração, cara? E o pessoal começou, rapaz, cantando um hino lindíssimo, que exaltava quem era ele. O hino dizia mais ou menos, ele é isso e tal e tal. Quando começaram, ela começou a chorar. Aí, enquanto ela estava chorando, esse pastor dizia assim, olha, filha, Jesus é o amor da tua vida, o amante da tua alma, que quer levar você, sua alma tão ferida, com tantos relacionamentos que só invadem o teu ser e acabam com você. Hoje ele veio e ela começou a chorar. Ele tem um convite especial para ti agora. Aí é feita, ministrada a palavra, feito o convite. Menina aceitou a Jesus num choro tão grande. Esse evento do ano passado eles fazem mensalmente, tá? O ministério faz mensalmente isso. É um negócio fantástico. Elas saem e depois vão trazer as colegas para Jesus. Que trabalho fantástico lá da igreja do pastor Charles, lá em Balneário. Estratégia de todo jeito. Queridos, simpósios com temática que interessa a esses grupos.
acompanhamento intenso para cada pessoa alcançada, cultos atraentes onde há manifestações da presença do Senhor, cujo ambiente atrai as pessoas a conhecerem Cristo, e evangelização relacional. Quando nós fazemos isto, nós estamos levando a igreja a trazer almas para Jesus. E quando a igreja fica inflamada com isto, os confins da terra são consequências. Confins da terra, consequência. Investimento na Índia, Paquistão, Cuba, Indonésia. Isto é consequência, pois Deus vai começar ministrando aos corações e levantando recursos para a gente investir nesses lugares. Não existe tarefa mais sublime e nobre do que esta. Por isso nós estamos aqui. Então eu concluiria dizendo: continue sendo uma igreja relevante no Rio de Janeiro como vocês são. Igreja jovem, muito jovenzinha. E eu fiquei impressionado com a idade da igreja e a relevância da igreja aqui. E vocês que estão caminhando com o pastor e a equipe pastoral desde o início, e agora os que estão com 5 anos, 4 anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses. Queridos, Deus tem uma grande tarefa, uma grande missão para esta igreja. Pastor Luiz Cláudio, é para ver acontecer muita coisa que o Senhor tem, de uma igreja, coração amoroso e maravilhoso. E quando nós tivermos completamente obsessivos com essa presença maravilhosa do Senhor, vocês vão ver, ninguém segura, meu filho. Não segura, preciso fazer mais cultos para poder, não é? Aí aquela história, eu profetizava, pastor, olhava para a galeria lá e dizia: e até o final do ano, aqui vai estar cheio, pois haverá gente lá em todo lugar. O cara passa o ano dizendo isso, e quando chegou no final do ano, aí eu me lembro que o Nani chega lá, ligo para ele: Nani, onde tu está? Tal lugar. Chamei no rádio, no Excel. Como nos velhos tempos, que ninguém te conhecia, que ia em Joinville há 14 anos, me pedia, pelo amor de Deus, me levar lá num culto. Agora tu vem aqui. Tá bom, pastor, estou indo. E naquela noite, e eu a propósito falei no finalzinho da tarde só que ele vinha no programa. Tivemos aquele culto que foi tão bom, e depois os outros, e os outros, e os outros. E agora, ao ver lá tudo cheio, só tenho alegria no coração, em perceber que o Senhor faz a obra. Ele realiza, Ele faz. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Lindos e formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Coração alegre de quem ganha alma para Jesus. Próspero é aquele e sábio quem ganha alma. A Bíblia diz: quem ganha alma, sábio é. Os que muitos ensinaram vão brilhar lá, naquele dia. Querida e amada igreja, que o encontro de hoje, com uma simples conversa, e aquilo que vocês tiveram aqui, o que ainda tem para fazer, os eventos e tal, vocês agarrem isto, para se tornar uma igreja relevante para Jesus, à medida que você mesmo se torna uma pessoa relevante no reino. Em 2 minutos, deixa eu compartilhar com você. Estava andando na rua. Aquela senhora vem e diz assim: você não é lá da igreja de São Vicente? Uhum. Você já foi lá? Não, passei na porta. Eu lhe vi lá. A certa viu no telão assim e gravou a figura. Estava provavelmente com
a mesma roupa ela viu. Eu disse: não quer ir lá? Novamente? Ela falou: meu marido é muçulmano. Não deixa. Londrina tem vários. Olha só. Você pode adorar Jesus na tua casa. Conversei com ela ali no calçadão. Mas passados uns dias, ela teve curiosidade, deu um jeito e foi uma reunião de quinta-feira. Na hora do apelo discreto, né? Vocês fazem aqui aquele apelo de antigamente ou faz o normal? No passado era assim: ei, você aí que vem hoje, levanta e vem agora. Irmão, pega no braço dele aí, traz ele aqui. E se a pessoa não tinha decidido ainda, é claro, nunca mais pisava numa igreja, né? Nunca mais pisa, nunca mais vem, né? De forma que muitos cultos eu nunca fazia um apelo direto, lá diferente. Orava pelas pessoas e dizia o seguinte: agora eu quero fazer uma oração com você. E fazia uma oração de confissão e dizia o seguinte: eu faço isso muitas vezes. Se você fez essa oração de coração mesmo, de verdade, depois da bênção que vamos dar encerrando a reunião, eu, pastor Elisiel, Jefferson, a gente vai estar ali do ladinho. Você pode conversar com a gente. E aí ela veio, disse: eu fiz aquela oração de coração e vou agora ficar aqui, Miguel queira ou não. Desse jeito. Foi batizada. Eu fui me encontrar com o Miguel bravo, mas não tinha muita convicção lá do conteúdo dele. Final da história: Miguel com um problema de saúde, Miguel está indo também à igreja. Queridos, o teu dia todo é um dia para ganhar almas para Jesus em todo lugar. Vamos dar um bom problema para o pastor Elcimar, um bom problema. Ele não ter lugar para botar gente, tá? Vamos inventar esse bom problema para ele. Daqui um dia aqui pastoral, os administradores, como é que a gente faz? O que é que faz? Porque você está trabalhando determinadamente para Jesus. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Põe a sua mão no coração. Pai querido, essa é uma noite atípica nesta igreja. Tua igreja se reuniu, Senhor, para pensar e refletir sobre missão, sobre a tarefa mais sublime da terra, a missão local, urbana, estratégica, a missão para mais além, a missão aos confins da terra. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida, Senhor. Nos enche de amor, Senhor, de compaixão por aquele vizinho, aquela pessoa do trabalho, meu Deus, com quem nós nos encontrarmos. Renova em nosso coração o amor, aquele amor, Senhor, do início da conversão. Ó Senhor, levanta a tua igreja como uma igreja missional, aguerrida, responsável, consciente, Senhor, do teu mandato. Ide por todo mundo. Meu Deus, não nos deixa indiferentes, não nos permita ficarmos indiferentes, Senhor. Espírito Santo, nos constrange, nos dá o amor de Jesus, o olhar de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor.
dá alegria ao nosso coração de fazermos o teu trabalho. Abençoa, Pai, cada um dos líderes desta igreja, em cada ministério. Que frutifiquem, Senhor, que prosperem. Abençoa os teus filhos que aqui estão. E se porventura, Senhor, essa noite, algum membro desta igreja tem estado por algum tempo indiferente, eu quero te pedir que o incomode com amor, que ele se levante com o dom, com a habilidade que o Senhor já tem dado para te servir. Nós te pedimos isso, Pai, quebrantados diante de Ti. Nós vimos, Senhor, aquelas imagens tão fortes. Está acontecendo em tudo que é lugar, Senhor. Mas há tanta gente morrendo aqui pertinho de nós também, sem Jesus. Nos dá a oportunidade de levarmos a Tua palavra enquanto temos liberdade de fazer isso, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amém. Palmas para Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me comprometo a viver a Tua palavra. Eu me comprometo a ganhar almas para o Teu reino, a investir em missão. Faz o meu coração arder. Eu quero ganhar almas para Ti, Senhor. Amém. Você se comprometeu com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela confiança do púlpito, de ter ministrado aqui. Volto muito edificado para minha casa. Volto muito alegre. E se um dia, antes do arrebatamento da igreja, de irmos para o céu, Jesus permitir, um dia eu sento com ele para ele me contar a história dele, para me escrever. O meu livro, na Dame Prevan, é best-seller no país, está em toda livraria. 50 coisas que os pais não devem dizer aos filhos. Milhares de exemplares no país inteiro. Lançado aqui no Rio de Janeiro, em 2010, está em toda livraria do país. 50 coisas que os pais não devem dizer aos filhos. É um best-seller. Sairá em breve, numa editora secular, Depressão Tem Jeito. Outro livro do pastor Siqueira. E aí há outros livros pequenos, DVDs e tal. Não trouxe nada disso, mas coisa nenhuma, porque eu não vim aqui trazer material nenhum, eu só tinha vindo ministrar. Muito obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor. Você está feliz aqui nesta noite? Diga, dá uma glória a Deus. Particularmente, eu estava fora da igreja, estava na China, e era para eu chegar na segunda-feira. E eu antecipei a viagem, porque eu tinha prometido de estar aqui ontem no congresso de danças e hoje. E eu cheguei, China, Índia, Alemanha, Londres, e corri para cá para estar presente, para receber a palavra de Deus aqui essa noite. Deus falou profundamente ao meu coração, ao seu coração, e certamente o amor por missões que já estava plantado, foi regado um pouco mais, e você não vai parar. Você há de evangelizar e buscar em Deus a direção para que Ele possa dar o crescimento, a estratégia que você precisa, que eu preciso para o reino dEle. Amém? Amém. A você que está em casa nos assistindo, eu quero despedir de você, porque nós temos algo agora em particular a falar aqui com a igreja. Deus abençoe você, que essa semana seja muito abençoada. Deus te abençoe. Amém. Vamos encerrar. Vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de estar aqui, Senhor. Muitos desde as 4 da tarde, outros, Senhor, até mesmo antes desse horário, estão aqui até agora, estão felizes, Senhor, por estarem aqui.
Senhor, eis aí o teu povo reunido neste lugar santo, separado para a tua adoração. Povo, Senhor, que saiu de seus lares, enfrentou distâncias, ó Deus, engarrafamentos, problemas para estar aqui, Senhor. Agora este povo, Senhor, estará de volta ao seu lar. E nós te pedimos que o acampamento dos teus anjos esteja ao redor de cada um deles, livrando de todo mal, Senhor, levando em paz de volta aos seus lares e dando uma semana da mais completa vitória para a glória do teu nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê êxito no próximo sábado, Senhor, em anunciar o teu nome para estas crianças e para os pais destas crianças, e que uma festa verdadeiramente aconteça no céu pelo êxito desta programação. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, dá-nos, Senhor, o crescimento. Os projetos são teus. Senhor, dá o crescimento a estes teus projetos e ajuda-nos, ó Pai, a impulsioná-los para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Estenda as suas mãos. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Que todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. E até terça, em mais um culto de adoração.